Olá, meu irmão, minha irmã que acompanha este nosso curso de liturgia. Hoje venho retomar os nossos estudos. E como já é de costume, eu gostaria de fazer uma breve introdução, depois desse longo tempo em que ficamos ausentes por aqui. Quero retomar e dizer sobre aquilo, fazer um resumo sobre aquilo que nós já estudamos, para então seguir em frente com os nossos estudos programados para esse nosso curso de liturgia. Muito bem. Aqui no canal do YouTube, tem as aulas a partir da aula 6, porque é só aí que eu comecei a gravar vídeos, aula, sobre os temas da liturgia. Anteriormente era apenas áudios. Áudios esses que eu gostaria e espero conseguir subir eles, fazer um vídeo, enfim, falando sobre eles e colocar aqui no canal. Mas por enquanto só temos a aula 6. E a partir da aula 6 nós conseguimos, com ela, por ser um resumo, rever aquilo que tem nas aulas anteriores com tranquilidade, sem problema. Os temas tratados entre a aula primeira e até a aula quinta foi algumas questões antropológicas de sagrado e profano, a relação entre vida e liturgia, o que é liturgia, né? Um pouco sobre a natureza da liturgia, de onde ela vem, porque ela existe e tudo mais. E, por fim, falamos o que é a liturgia. E aí terminamos com um resumo. Logo após isso, então, nós demos sequência numa aula sétima, uma aula muito importante, no qual recomendo que todos vejam, acho que é indispensável essa aula, que fala sobre a relação da liturgia ser para nós algo muito importante, porque é a ação da própria igreja na comunhão com a Santíssima Trindade. Liturgia é a comunicação da salvação da Santíssima Trindade. É o modo do qual a Santíssima Trindade age e se faz presente no meio da nossa vida, nos salvando e nos comunicando a salvação, e nós, como resposta, participamos de modo a pertencer a essa salvação que nosso Senhor Jesus Cristo nos deu. Então, a aula sétima é uma aula que eu recomendo a todos. Depois da aula oitava até a aula 20, um longo período, nós falamos sobre alguns fundamentos da Sagrada Liturgia, que se encontra no Catecismo da Igreja Católica, onde nós falamos quem celebra, como celebramos, onde celebramos e quando celebramos. Algumas questões fundamentais sobre a Sagrada Liturgia que o Catecismo já traz para nós. E aí demos sequência, né, depois dessas 4 aulas, falando sobre alguns aspectos da liturgia. Então, qual é a sua origem, qual a sua natureza, qual é o sujeito, qual é o objeto, alguns atos, o que são atos litúrgicos, o que não é ato litúrgico, um pouco sobre os frutos, a excelência da Sagrada Liturgia. Tudo isso consiste num certo fundamento da Sagrada Liturgia, alguns aspectos que permeiam a liturgia. E aí, a partir disso, nós podemos entender sobre a liturgia, no âmbito geral, para depois nós conseguirmos entender algum aspecto mais próprio, como a Santa Missa, o matrimônio, o batismo, dentro dessa perspectiva litúrgica da Igreja. Da aula 21ª até a aula 34ª, nós falamos um pouco sobre a história da Sagrada Liturgia. E aí, para falar um pouco sobre isso, nós investigamos a liturgia presente no Antigo Testamento, na tradição judaica, porque é de lá que parte a nossa liturgia. Depois falamos um pouco sobre a novidade do nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele veio trazer de novo, e vimos que de fato traz uma novidade para nós, e aí toda a história que se segue através disso. A tradição apostólica e depois todo o seu desenvolvimento sobre a Sagrada Liturgia até o Concílio Vaticano II, do qual nós vivemos essa Sagrada Liturgia. E aí, no Concílio Vaticano II, eu faço uma explanação um pouco melhor, porque é da onde brota a liturgia, onde vivemos atualmente, né? E resgatando um pouco da história até chegarmos aqui e até algumas más compreensões e interpretações do concílio, né? Creio que há muitos enroscos, muitas discussões ainda sobre essas questões que dou uma clareada, não dou uma certa resposta. Depois disso, da aula 35ª à 38ª, eu falo um pouco sobre alguns temas da liturgia que é importante para a gente desmistificar um pouco
o que é liturgia. Então eu comento um pouco sobre as tradições litúrgicas, porque às vezes a gente acha que a liturgia que o Papa ou que a nossa paróquia celebra é a única liturgia que existe na igreja, e não é verdade, né? Existem as tradições orientais, existem alguns outros ritos, a não ser o latino, o rito ocidental, né? Que é em sua grande maioria, se celebra no rito latino de fato, mas existe outros, né? Não é ele somente. Mas também comenta um pouco sobre o canto e sobre o silêncio, que também é importante dentro da Sagrada Liturgia. Muito bem, depois da aula 39ª até a 42ª, que foi da onde nós terminamos, nós falamos sobre gestos e posições que há dentro da liturgia, né? A intenção, nós terminamos aqui. A intenção era continuar falando um pouco sobre um pouco desse tempo litúrgico, então do calendário litúrgico, de falar de cada tempo litúrgico. Depois falarmos um pouco sobre o espaço e sobre algumas outras coisas que decorrem da liturgia antes de entrarmos numa celebração de fato. No entanto, mudei um pouco o cronograma. E como já é muito pedido e acho que nós já temos bases suficientes, vamos começar a falar sobre a Santa Missa, a celebração da Eucaristia. E aí na próxima aula já pretendo fazer uma breve introdução e aí começar com o tema discorrendo sobre a Sagrada Liturgia, sobre a Santa Missa. Né? E aí, entre uma aula ou outra, uma reflexão que parte perdão, desse tema da Eucaristia. Então, algumas palavras de papas e santos, algumas reflexões que podemos tirar a partir disso. Então, o nosso próximo caminho é discutir, estudar sobre a Santa Missa, e peço que vocês sempre interajam aqui, né, para que nós possamos sempre crescer para a maior glória de nosso Senhor Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado hoje e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.